ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala comigo e sairei tocado pela tua palavra. Diga forte: uma palavra tua é o suficiente para eu sair cheio de virtude. Amém. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte título: a igreja que causou. Um certo pastor pregou na tabuleta da porta de sua igreja a seguinte frase que dizia: essa igreja passará por um avivamento ou passará por um sepultamento. E eu olhei essa frase, e essa frase mexeu muito comigo quando nós pensamos sobre o movimento pentecostal. Quando falamos sobre a manifestação espiritual, dos dons espirituais para a igreja deste século presente, vale ressaltar que esse movimento espiritual, essa plenitude da experiência do livro de Atos 2, ocorrida durante a festa judaica de Pentecostes, assim chamados dons espirituais, ou os sinais prometidos de Jesus para a igreja, como está registrado em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 a 20. Todos esses episódios, esses acontecimentos do livro de Atos, que falam sobre o derramamento do Espírito Santo, nada mais é do que uma imposição do próprio Deus, nos fazendo chegar à responsabilidade de sermos cheios do seu Espírito para formarmos discípulos. Senão não teria graça sermos crentes, porque Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não existe possibilidade de ir evangelizar, pregar, discipular, se não for pela unção do Espírito Santo. Porque somente com o Espírito Santo capacitando o crente e enchendo-o de tal maneira é que ele se tornará capaz de realizar a tarefa da evangelização e das missões, quer seja a missão regional como as missões transculturais. Nós vamos perceber que os apóstolos da igreja primitiva se dedicaram para esta causa. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também dedica-se à causa do movimento pentecostal. Tanto é que o apóstolo Paulo, mais tarde, ele separa uma epístola inteira para falar sobre os dons espirituais. Quando nós lemos as cartas à igreja de Corinto, nós vamos perceber que ele dá uma ênfase muito grande sobre o uso dos dons espirituais e a importância de uma igreja possuir vida no Espírito para exercer esta tarefa que é de suma importância. O livro de Atos vai registrar para nós uma grande dimensão de um avivamento que passou por Jerusalém, avivamento que passou em Antioquia da Síria, depois passa por Éfeso, depois de lá vai se estendendo às margens do rio e vai passando a história e vai chegando aos séculos da era protestante, no século XVI, alcançando a Inglaterra, vai passando na Alemanha, vai passando no século XVIII, na era dos negros zulus, da África do Sul, na década de 60 na Coreia, e nos últimos tempos nós vamos perceber que em todo o momento, ainda que alguém quisesse encobrir esta história do movimento pentecostal e da busca dos dons espirituais, esta igreja vem sido abrasada com essa responsabilidade, porque quem acendeu esse fogo não foi o pastor. Quem acendeu esse fogo também não foi Pedro. Quem acendeu esse fogo também não foi Paulo. Quem acendeu esse fogo foi o próprio Espírito Santo.
Joel disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os mancebos também terão revelações. Esta profecia, ela se culmina exatamente no livro de Atos, na festa judaica de Pentecostes. E este fogo que purifica, que santifica-nos para uma vida cristã, para um momento espiritual, nós vamos perceber que ainda que com o passar dos séculos, o Espírito Santo preservou este fogo na vida de pessoas, para que a partir destas pessoas, a tocha desse avivamento reacendesse e permanecesse viva, para que a igreja continuasse pregando com autoridade. Ninguém consegue vencer o pecado. Ninguém consegue vencer uma retaliação de um sistema inescrupuloso se não for pela ajuda do Espírito Santo. E nós vamos perceber que esta igreja que atravessou séculos, que vem desde a era apostólica, vendo os sinais e as manifestações espirituais, esta igreja vem fazendo um trabalho tremendo, dos quais muitos deles estão relacionados aqui na galeria dos heróis da fé. A Bíblia chega a dizer: homens tão cheios do Espírito, dos quais o mundo não eram dignos deles. Quem eram esses homens? Esses homens eram aqueles que eram jogados às feras, jogados no Coliseu, levados a jaulas, a prisões. Matava 5, Deus levantava 10. Como se mata alguém e a partir daquela morte as pessoas criavam mais coragem e se tornavam mais fervorosas para anunciar o poder de Jesus e a sua ressurreição, somente pelo Espírito Santo. E eu devo dizer a vocês aqui nesta noite, que esta igreja que se reúne aqui em Brasília, nesta oportunidade, não é apenas para buscar as coisas materiais. Eu sei que todos nós temos as nossas necessidades, mas nós não viemos aqui esta noite apenas para recebermos de Deus no âmbito material. Você sairá daqui esta noite entendendo a sua responsabilidade. Deus quer enchê-lo para uma vida poderosa no Espírito, porque se você for cheio do Espírito, a glória de Deus invadirá a sua casa, a sua família, e você ganhará vidas para o reino de Jesus. Olhe para cá. A história está repleta de manifestações do poder pentecostal que incendiou pessoas à volta do mundo. Nós vamos perceber que à volta de todo mundo, o Espírito Santo sempre incendiou alguém. Tudo que o Espírito Santo quer é alguém disponível. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês nessa noite: nós temos falta de gente disponível para Deus. Eu não estou dizendo de gente que quer vir para o culto, não, vamos acabar com isso. Eu não estou falando de gente que vem apenas para ouvir o pregador. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de gente que vem para esquentar banco de igreja. Eu estou falando de gente que quer se permitir ser usado pelo Espírito Santo, a fim de que se coloque nas mãos de Deus para o que der e vier. Então a proposta desse culto aqui nessa noite é para que você saia daqui mais corajoso, mais firme em sua fé, independente da crise que você está passando. Você vai sair daqui afirmando a sua fé. Você vai sair daqui lutando contra as hostes espirituais da maldade. Você vai sair daqui um crente corajoso, declarando que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos e nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Cristo, e que você está cheio do Espírito para viver uma vida de excelência.
Se você puder, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado e dissesse para ele: Deus conta com você esta noite. Olhe para ele e diga: Deus conta com você essa noite. Diga: não apenas para frequentar cultos, diga, mas para ser cheio do Espírito Santo. Olhe para cá. A história vai nos ressaltar, ao longo do tempo, diversas manifestações dos dons espirituais. Existe um grupo chamado cessacionista, e na sua totalidade, ao longo da história, quando esse grupo recebeu alguns escritos da construção da igreja desde a era apostólica, muitos deles apagaram da história as manifestações espirituais, como falar em línguas estranhas, as profecias, os dons de curar, a expulsão de demônios. Então, ao longo do tempo, com o advento da Igreja Católica Apostólica Romana, em séculos de grande crise do sincretismo religioso, em séculos de momentos heréticos da igreja, onde o conceito da salvação havia sido jogado no lixo. A história conta que em um período obscuro da cristandade, em uma profunda era de trevas espirituais, somando-se à má vontade de alguns historiadores, muitos deles tentaram encobrir e apagar a história da igreja no tocante ao seu fervor espiritual. Mas alguns historiadores que se mantiveram firmes, eles contam que durante todo o tempo, mesmo com a perseguição da igreja católica com seus dogmas heréticos, mesmo com a perseguição das heresias que estavam sendo levadas para as igrejas como uma enxurrada no sincretismo religioso, alguns irmãos se tornaram valentes, defendendo a bandeira da salvação e pregando o evangelho com autoridade e crendo nas manifestações dos dons espirituais. Nós vamos perceber que a história vai nos falar uma diversidade de pessoas que foram tocadas e cheias do Espírito Santo. A história nos diz que o deão da Catedral de Canterbury, na Inglaterra, na era de 1831 a 1903, numa visita a um momento de reunião cristã, a história conta que um moço da corte real, um príncipe, vai até esta reunião de crentes, e era na era de 1803, e aí enquanto ele está indo para esta reunião espiritual, a história conta que enquanto eles estavam nesta reunião, orando e buscando a presença do Senhor, o príncipe que estava ali naquele momento, ele foi sacudido pela presença de Deus, porque os crentes que se reuniam ali, não obstante a perseguição ao evangelho, muitos deles oravam cheios do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Houve profecia e houve manifestação da graça de Deus dentro daquela corte real, aonde não se podia nem pregar o evangelho, mas escondido, o príncipe vai participar de um culto religioso, e os crentes estavam ali dentro de uma sala, orando incessantemente, pregando o evangelho, e línguas estranhas foram ouvidas, o que mexeu com o coração daquele moço que se entregou ao evangelho. A história também nos conta que na mesma ocasião, mais ou menos na mesma data, um chamado Celso, filósofo, que detestava os crentes, porque ele sabia que entre os crentes que se reuniam, mesmo nas casas, às escondidas, o que mais perturbava ele
Ele conta dizendo que o que mais deixava ele perplexo é que esses crentes, quando se reuniam, além de falar de Jesus que era ressuscitado, que para ele, como um filósofo, isso era uma balela, ele ainda se incomodava, porque quando aqueles crentes dobravam os joelhos, eles oravam em línguas estranhas, profetizavam, e a história diz que aquele Celso chamado filósofo ainda chamava eles de videntes, porque eles tinham poder de prever o futuro, assim como ele dizia. Ele não entendia que isso não era nada mais, nada menos do que a manifestação dos dons espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em meio a um tempo de incredulidade, em meio a um tempo de sequidão, em meio a um tempo de descrença, Deus ainda achou alguém para pregar o evangelho com poder. Sabe o que eu quero dizer aqui nesta noite? É que se naquele tempo os crentes se reuniam às cortes escondidas, nas salas e nos saguões, nos lugares mais recônditos, muitos deles que se realizavam cultos em prisões, não tinham medo e nem tampouco nenhum pavor da morte lhes barrava. Hoje nós temos templos bonitos, hoje nós temos disponibilidade para professar nossa fé, e parece que vamos para o culto como que alguém empurrado, porque estamos fazendo favor para o pastor, porque não temos outra programação para fazer. Ora, irmãos, se nos enchermos do Espírito Santo, nós seremos capazes de virar o mundo de cabeça para baixo, transformando esta cidade em uma cidade melhor, em vidas melhores. Deixa eu dizer algo a você: você carrega sobre si uma tocha, um dom espiritual que não tem noção o que ele é capaz de fazer quando você se colocar nas mãos de Deus. Eu não estou falando aqui de quem tem prata, eu não estou falando aqui de quem tem ouro, eu estou falando de quem se coloca nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, dai-me as nações, Senhor, dai-me Brasília. Nós devemos fazer que nem fez Moody, orando, dizendo: Senhor, eu quero ser este homem que faça o mundo virar de cabeça para baixo, porque um homem na mão de Deus é o suficiente para revolucionar a terra, arrancar vidas do inferno. Olhe para cá, porque eu preciso profetizar com autoridade aqui nesta noite. As vidas que estão no teu trabalho, que não conhecem a Jesus, você é responsável por elas. As vidas que moram na tua rua, você é responsável por elas. As vidas que estudam com você na faculdade, você é responsável por elas. E como atraí-las e como trazê-las? Somente com uma tocha acesa sobre a cabeça. Olhe para cá. Nós não podemos negar a nossa identidade. Nós somos crentes fervorosos em Cristo e precisamos entender que o céu está contando conosco, porque o pecador, quando vem para o culto, ele quer ver a manifestação do Espírito Santo. Você está achando que pecador vem aqui por vir? Pecador aqui não vem para ouvir música, porque música ele tem no mundo. Pecador não vem aqui para ouvir discurso. Discurso tem os grandes poliglotas aí que podem discursar. Tem os grandes coaches que podem ensinar. Ele quer ver um homem aqui pegando fogo. Sabe o que é que enche uma igreja? É um sermão pegando fogo na boca de um homem pegando fogo. Essa rua aqui, meia-noite aqui, se passar aqui está vazia. Mas vai alguém, pega um carro e taca fogo nele. Irmão, vai aparecer bombeiro, vai aparecer SAMU, vai aparecer tudo que é gente
gente, vai vir gente fotografar, filmar. Por quê? Porque alguém vai dizer: está pegando fogo. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: vai pegar fogo ou vai ficar me olhando aí? Pergunta para ele. Ei, você tem tudo para pegar fogo. Você tem tudo para ser uma labareda nas mãos de Deus. Você tem tudo para incendiar a sua casa. Ei, olha para cá. Quem tem autoridade de Deus na vida não tem medo do diabo. Quem tem autoridade de Deus na vida faz a diferença, ganha almas, faz a obra. E esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: a tocha do meu espírito eu vou acender sobre a tua vida. No século XIX houve manifestações de dons espirituais. Até o chamado pré-reformador Girolamo Savonarola do século XV já profetizava. Ele tinha dons espirituais, tinha visões espirituais, falava em línguas estranhas. No século XIX houve um boom de manifestação de línguas estranhas. Uma jovem chamada Mary Campbell, ela estava envolvida com missões e ela amava o trabalho missionário. E ela começou a orar para que Deus lhe enviasse às nações. E ela ainda não era batizada com o Espírito Santo. A história diz que ela estava tão desejosa de ir às missões que ela dobrou os seus joelhos. E no momento em que ela dobra os seus joelhos, Jesus a batizou com o Espírito Santo. E ela passou 3 dias sem voltar a falar a língua inglesa, de tão cheia do poder que ela ficou. E ela foi um ícone em sua cidade no tocante às missões. O reverendo Eduardo Irving, em Londres, foi tomado pelo poder de Deus. E a história conta que em seus cultos ele profetizava, orava por pessoas, endemoniados eram libertos, caroços sumiam. Havia uma apoteose do poder de Deus na cidade de Londres. A história diz que em 1827, quando ele construiu a catedral da igreja em Londres, foi mais de 1000 pessoas para ouvi-lo, e ele não conseguiu nem abrir a sua boca para terminar o sermão. Os historiadores dizem que Deus tomou a casa com tanto poder, porque quando o poder de Deus vem, o pregador não precisa falar muito. Quando o poder de Deus vem, a gente não precisa falar. Quando você vê alguém com muita coisa, não me rele, não me toque. Quando você vê alguém com muita propaganda, é porque está faltando poder. Glória. Quando você vê alguém com muito paparazzo, não, está faltando poder. Porque quando o poder de Deus vem, poder de Deus quebra a cadeia, poder de Deus rompe grilhões, poder de Deus alarga as tendas. Tomás de Aquino, quando se apresentou diante da autoridade de sua igreja, ele estava confortável e disse: Tomás, nós aqui temos ouro, temos prata, estamos ricos, prósperos. Tomás de Aquino disse: tem tudo, só não tem uma coisa: levanta e anda. Não tem levanta e anda. E se não tem levanta e anda, não tem poder. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Deus está mandando, eu vim aqui profetizar. Deus está mandando para a Igreja Batista Shalom de Brasília não apenas uma reforma nas paredes, não apenas uma reforma nas janelas, não apenas uma reforma no estacionamento. Com essa alteração na planta, também está vindo uma renovação espiritual. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse para ele: está vindo uma unção
Levante as duas mãos bem alto assim, bem alto, mais alto que você puder. Diga: ninguém pode. Diga forte, diga: ninguém pode apagar a chama de quem Deus acendeu. Diga de novo, diga: ninguém pode apagar a chama de quem Deus acendeu. Se você puder, profetiza para quem está do teu lado, fala: Deus acendeu uma chama em você. Diga: demônio nenhum poderá apagar. Oh glória, oh glória, oh glória. Demônio nenhum poderá apagar. Você vai sair daqui poderoso em Deus para a destruição das fortalezas espirituais. A igreja se manteve cheia do Espírito Santo, quer seja em grandes prédios, quer seja nos mais recônditos dos países, dentro das celas, nas cavernas e nas prisões. A igreja continuou revolucionando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja da era apostólica ainda está viva. Estão dizendo por aí que a igreja está morta. É mentira de quem disse. A igreja de Cristo ainda está viva. A igreja de Cristo ainda é plena nos dons espirituais. A igreja de Deus ainda é socorro para os atribulados. A igreja de Deus é ainda o refúgio de Deus para aqueles que precisam ser abrigados. A história continua. A história diz que em 1855, jornais da Rússia informou que havia um pequeno grupo dissidente da igreja ortodoxa, da igreja grega ortodoxa, que eles saíram dela e se reuniam também em cavernas e em casas, e oravam falando em línguas estranhas, curando os enfermos e profetizando. Ei, eu não tenho desculpa para quem quer ser cheio. Só fica vazio com quem quer. Mais tarde, nós vamos perceber que depois de todos esses avivamentos, a história fala-nos dos valdenses também, que foram cheios do Espírito Santo, se reunia dentro de uma casa, no momento de oração. Eles eram conhecidos como os valdenses que oravam, dissidente de um grupo de uma outra igreja que não acreditavam na manifestação espiritual, e eles disseram: nós vamos orar aqui dentro, vamos conservar a doutrina, vamos conservar a santificação e vamos orar. Irmão, é impossível bater o joelho no chão e Deus não acender a chama. É impossível orar e não vir resposta. Olha para cá, eu não vim aqui brincar. Eu estou pregando para alguém aqui que está batendo na porta da graça, orando, e talvez parece que você não tem encontrado resposta. Deus me trouxe aqui para te dizer: insiste um pouco mais, porque quando a porta abrir, não vai abrir a sua porta, vai abrir a porta e as comportas. Diga para quem está do teu lado, olha para ele e fala: se você orar, a porta vai abrir. Oh glória, oh glória, oh glória. Gente, eu não sei vocês, mas eu sinto muita dificuldade para orar. Eu não vou negar. Todos nós aqui temos dificuldade para orar. E por que existe essa dificuldade para orar? Eu não estou dizendo daquela oração miojo, a oração instantânea. Eu estou dizendo de você tirar aquele período com Deus a sós.
Aquele momento em que você deixa a moça, deixa filho, deixa pai, deixa mãe, deixa amigo, deixa rede social, entra dentro do quarto, tranca a porta, dobra o joelho e diz: Senhor, agora é eu e o Senhor. Aleluia, estou sentindo Deus aqui. Há uma luta para nós criarmos esta disciplina. Há uma luta para nós criarmos esta vida diária de oração. Por quê? Porque o mundo espiritual, as suas batalhas não são vencidas por arguições filosóficas, não são vencidas por arguições e nem entendimentos intelectuais. Martinho Lutero venceu as suas maiores batalhas de joelho. Gente, e deixa eu dizer uma coisa, eu me incluo nesse texto e nessa prédica. A gente arruma desculpa para tudo, arruma tempo para tudo, menos para orar. Por quê? Porque o diabo sabe que se nós orarmos, coisas tremendas vão acontecer. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse para ele, diga: você tem uma dinamite contra o teu adversário e não está usando. Você saia daqui hoje, assim como eu sairei, com este sentimento, colocando sobre os seus ombros e sobre o seu peito essa responsabilidade. Eu preciso orar mais. Orar mais para ter uma vida mais leve. Orar mais para ter domínio próprio. Orar mais para ter poder sobre as hostes espirituais. Existem guerras que são travadas no mundo espiritual e elas só são vencidas quando estamos de joelho. E essa igreja apostólica entendeu. Irmãos, olha para cá, olha o texto. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses homens aqui que viraram o mundo de cabeça para baixo, eles não tinham computador, eles não tinham mídia social, eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Como é que se vira um mundo antigo de cabeça para baixo? Um homem que não carrega armas bélicas nas mãos, irmão, e com a potência que a igreja brasileira é. Se orasse, Brasília já tinha mudado, Rio de Janeiro já tinha mudado. Como cidadão, a gente vai votar, e nós temos a obrigação de votar, mas parte de causas sociais, parte de problemas desta nação, nada mais é do que ação satânica, que só será destruída com uma igreja de joelho no chão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Ei, irmãos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, porque está vindo aí um revestimento de Deus. Está vindo aí uma apoteose. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Eu sei que o pastor Iron é homem de Deus e confirma isso que eu estou falando. Os pastores que estão aqui confirmam isso que eu estou falando. Não é apenas culto que as igrejas estão precisando. Ei, não é apenas de ajuntamento vazios que o povo está precisando. O povo está precisando de gente com armas espirituais. E essa noite eu vou profetizar: quem
Vocês todos devem saber da história. Depois do que um dos grandes marcos do avivamento se espalhou pelo mundo, a história fala que ele era um homem negro, pregador, cego de um olho, liderou os primeiros cultos da Rua Azusa em Los Angeles. Ele não só apenas desbravou frentes missionárias, como também cresceu numericamente, salvando inúmeras pessoas, e trouxeram a essas pessoas a possibilidade de Deus visitar seu povo com milagres, com cura e com salvação. Sabe quem era ele? Um negro. Aprendeu a doutrina do batismo no Espírito Santo. Foi numa época da segregação racial. Ele estava na cidade do Texas e chegou um senhor pregando sobre a doutrina do Espírito Santo, e na escola não se podia sentar negro com branco, não se podia misturar as raças. E sendo curioso com a mensagem pentecostal, querendo saber o que a doutrina do Espírito Santo ensinava, porque ele só conhecia a doutrina da salvação, ele foi para a escola. E quando ele foi para a escola, que ele chegou, dentro da sala só tinha brancos. O guarda falou para ele: não pode entrar negro dentro da sala de aula. Mas ele disse: eu preciso ouvir o que esse homem tem para falar. Irmão, porque quem quer avança todas as barreiras. Sabe o que Seymour fez para ouvir as aulas do Dr. Parham? A história diz que ele falou ao guarda: já que eu não posso entrar porque sou negro dentro da sala de aula, me dá uma cadeira que eu vou sentar no corredor. E enquanto o professor ensinava dentro da sala, Seymour ficava no corredor só ouvindo. E enquanto o pregador, o professor ensinava sobre o batismo no Espírito Santo, Seymour estava se enchendo do Espírito. Saiu do Texas para a cidade de Califórnia, e quando foi para a Califórnia começou a pregar. E o que me chama mais atenção é que a história diz que ele não era batizado com o Espírito Santo ainda, mas começou a pregar. E aí ele começou a pregar com poder. As pessoas começaram a ficar impressionadas com o caráter da mensagem de Seymour. Ele retorna, e a história diz que enquanto ele concorda com alguns irmãos que estavam com ele sobre ouvir a mensagem da doutrina do Espírito Santo, ele vai pregando, e os planos de Deus foram tomando proporção na vida dele, porque quando a gente vai orando, Deus vai revelando os mistérios. Ore mais, aramais, show. Estou sentindo Deus aqui. Deixa eu dizer uma coisa: só quem já descobriu os mistérios da oração sabe do que eu estou falando. Tem coisa que está no nosso olho, tem coisa que está na nossa vista, mas por falta de oração parece que está tudo escuro. Mas quando você ora, é como se Deus fizesse assim, ó, arrancasse a venda dos olhos. Olha para cá, porque eu vim aqui profetizar. Deixa eu dizer uma coisa: existem impedimentos que estão na sua vida, no seu casamento. Existem estratégias ministeriais que elas só serão tomadas. Existem direções espirituais que elas só serão dadas quando nós partirmos para a oração, porque daí o Espírito irá revelar a sua vontade. Ei, quando você ora, você trabalha na empresa que Deus de fato quer que você trabalhe. Quando você ora, você pastoreia como Deus quer que você pastoreie. Quando você ora, você prega do jeito que Deus quer que você pregue. Você adora do jeito que Deus quer que você adore. Ora mais! Aí Deus disse para Seymour: vai para Los Angeles.
que eu tenho uma obra lá. Ele foi para Los Angeles em 22 de fevereiro de 1906. Dentro de 2 dias, a história diz que ele já estava pregando na Igreja da Santidade, dentro da cidade de Los Angeles. Ele pregou sobre regeneração, santificação, cura divina e batismo no Espírito Santo. A pastora da igreja se chamava Júlia, só que ela não gostava de oração. E é um problema quando o pastor não gosta de oração. Pastor não, eu já conheci pastor que não gosta de oração. Você conhece? Eu também conheço. É muito ruim quando o crente não gosta de oração, porque oração, ela precisa estar, ela é uma prática que precisa ser inserida na sua vida diária. Queres que eu fale uma verdade? Se não orarmos, estamos falidos. Olha para quem está do teu lado e fala isso para ele. Diga: se você não orar, você faliu. Faliu. Quer restaurar teu casamento? Ora. Quer ter filhos na presença de Deus? Ora. Quer ter vidas no altar de Deus? Ora. Quer ter um relacionamento abençoado? Ora. Quer ter uma vida de sucesso profissional nesse mundo competitivo, que a gente estuda, faz MBA, eu não sou contra, tem que se preparar, faz MBA, faz pós-graduação, depois faz mestrado, depois faz doutorado, e o mundo vai exigindo, cada dia mais, você tem que ser melhor, você tem que ser, tem gente que já está até estapufta, estupefado, já com os olhos bugalados, de tanto estudar, de tanto se preparar, já está esticado no estresse, e não chegou ainda aonde quer. Sabe por quê? Não ora. Reduz teu tempo de estudo e insere um pouco de oração para tu ver que tu vai. Eu não estou mandando você parar de estudar, não. Estuda e ora. Ora e estuda. Mas que nem Daniel. Daniel tinha 3 períodos pelo dia: pela manhã, pela tarde e pela noite. Ora. Põe oração. Pastor, mas eu faço concurso. Ora. Mas eu sou advogado. Ora. Mas eu sou dentista. Ora. Ora no consultório. Ora no escritório. Ora. Não dá para orar dentro de casa. Ora no consultório. Ora no banheiro. Ora tomando banho. Ora. Dá um jeito, dá para orar, dá para orar dirigindo. Quantas horas você dirige? Você dirige quantas horas para o teu serviço? 1 hora, 1 hora e meia. Pega trânsito, levanta os vidros e vai orando. Vai orando. Deixa o celular, desliga o celular. Coloca no modo off, tá fechado. Ora! Isso aqui é de Deus. Você quer ver uma coisa? Isso aqui é espiritual. Tem gente que nunca liga para você. Tem gente que nunca te procura. É você orar. Infeliz, o telefone começa a tocar. Já percebeu isso? Quem nunca inventou de ligar para você? Quem nunca inventou de falar com você? Irmão, na hora que você se coloca na oração, parece que tudo o que não deveria acontecer deságua. É filho que chora, é marido que chama, ora. Eu estou sentindo que vai ter gente aqui hoje que vai sair daqui corajoso.
Você vai sair daqui desafiado, dizendo: eu vou virar esse mundo. Pelo menos se você não virar o mundo, você vai virar a sua volta de cabeça para baixo pelo poder da oração. Olha para quem está do teu lado aí, aponta o dedo de profeta para ele e para ela, diga: eu não vou sair daqui igual eu entrei, eu vou sair daqui um gigante para orar. Para orar. Tem gente que vai levantar de madrugada para orar. Oh, glória! Olha para cá para terminar. A história diz que Seymour foi para Los Angeles, não era batizado com o Espírito Santo e continuou pregando. Pregou na igreja da pastora Júlia. A pastora Júlia percebeu que Jesus começou a batizar, porque é impossível pregar sobre o Espírito Santo e ele não agir. É impossível falar sobre o Espírito Santo e ele não vir. Ele vem. Prega sobre ele que ele vem. Ora com ele que ele vem. Seymour começou a pregar com muita autoridade. E enquanto Seymour pregava, a história diz que Edward Lee, um homem de Los Angeles muito respeitado, ouviu a mensagem e ficou tão cheio que recebeu o Espírito Santo e foi dentro de uma casa onde havia sido aberta para eles, cederam para os cultos, e lá estava a moça que ia casar com o Seymour, que se chamava Jenny. Quando ela viu que Seymour se abraçou com o Eduardo, quando os dois se abraçaram, Eduardo foi batizado com o Espírito Santo, Seymour também foi. A história diz que ela ficou tão cheia do Espírito, Jenny ficou tão cheia. A história diz que tinha um piano na casa, mas Jenny não sabia tocar porque nunca tinha ido numa aula de música. Ela ficou tão cheia, foi batizada no Espírito Santo, sentou no piano em línguas e tocou como se nunca tivesse. Ela tocou como se nunca tivesse dificuldade antes para tocar, sem ter ido numa aula de música. Passou dias falando línguas estranhas. Eles saíram daquela casa, foram para um prédio da igreja metodista. A história diz que foi um grande reboliço na cidade. A Rua Azusa ficou conhecida como o endereço mundial do movimento pentecostal. Os missionários suecos foram para lá. Todos os líderes de denominações que se seguem ao pentecostalismo passou por lá. Daniel Berg Gunavingre da Assembleia de Deus, entre tantos outros da Igreja Batista, Franciscão da Congregação Cristã no Brasil, entre outros da Igreja Quadrangular, e de lá foi disseminando para o mundo. E sabe o que me chamou mais atenção? É que o preconceito e a segregação racial acabou. Porque negro não sentava com branco, pobre não conversava com rico, porque não tinha acesso. Mas quando o Pentecoste veio, misturou negro com branco, pobre com rico, feio com bonito, juntou todo mundo, porque todos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós só estamos aqui hoje porque alguém teve coragem de orar. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e fala: você é fruto de alguém que virou o mundo de cabeça para baixo. Segura a mão dele e fala: você é fruto de alguém que orou. Diga: a geração que está vindo precisa de você. Sacode ele e diga: ora mais. Eu podia pregar muito mais aqui, já é 10 horas e eu quero orar com vocês. Vamos orar? Vamos orar?
show. Está vindo uma unção de Deus aqui. Está vindo uma manifestação da glória de Deus aqui. Olhe para cá. Se você entender que o que você recebeu, que o que está em você é capaz de virar o mundo de cabeça para baixo, você vai sair daqui valente hoje. Eu posso quebrar os protocolos aqui, pastor Irão. Quem não quiser, fique à vontade. Mas quem quiser, ajoelhe-se aí aonde você está. É um momento de oração. Se você puder, repita comigo, diga Espírito Santo. Diga forte, diga Espírito Santo, eu me rendo à tua vontade, porque o que eu quero é ser cheio do teu poder. Diga, enche-me para esta hora. Eu quero convidar você que é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca em línguas estranhas. Está vindo uma dispensação de Deus para a sua vida agora. É momento de você ser cheio. Você só vai fazer obras diferentes se você for cheio do Espírito, cheio da coragem, cheio do renovo, cheio da autoridade. E eu quero nesta noite declarar que Brasília, o campus da Octogonal, eu quero declarar que a Igreja Batista Shalom vencerá os desafios desta época e que fará uma grande obra para Jesus. Ore agora, ore agora, ore agora, ore agora. Ore pelo teu pai, ore pelo teu casamento, ore pelo teu ministério, ore pelo teu trabalho, ore pelas empresas, ore pelo presidente da república. Ore agora, ore, porque enquanto você ora, cadeias são quebradas, portas são abertas, unção é derramada. Está vindo uma dispensação de uma unção nova para este tempo. Receba agora. Eu dou mais um minuto para você adorar. Erga a tua voz, erga a tua voz bem alto. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Ora Maia, show. Essa palavra está atravessando fronteiras. Essa palavra está atravessando oceanos. Essa palavra está indo de encontro à tua alma. Seja tocado agora. Se você puder, vai ficando de pé adorando. Vai ficando de pé e levantando as tuas mãos. Levante as tuas mãos livres, livres, livres para adorar. Livres para adorar. O grupo de louvor vem aqui nos ajudar. Está acontecendo algo espiritual.